Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês. E aí, pessoal, como estão os trabalhos? Reta final, né? Mês de dezembro, já estamos aí, né? Para pegar todo o que se produziu, para ver o que tem em mãos. Então, não esqueçam de acessar, de enviar logo nessa semana, já é o último momento de vocês, né, compartilhar e enviar o trabalho que vocês fizeram ao longo desse período. Certo? Acesse lá o portal, tem muito material, as aulas de vocês da primeira até a última. Tem outros materiais, como sempre dizemos aqui, que o estudo em casa está ótimo, recheado de várias novidades. Hoje, nossa aulinha de português, vamos conhecer um pouquinho o texto sobre opinar, argumentar e defender ideias. Como é a estrutura desse texto? Ao longo agora dessa semana, só revisão, só revisando. Então, vamos ver aí esse texto, esse material que eu preparei para vocês. Nosso papel do Pareja, EJA, realizando sonhos, adormecido, nosso fundo aí, natalino, todo em especial, né? Esse mês todo representativo. Opinar, argumentar e defender ideias. Vamos lá ver aqui o nosso contexto de textos. Opinar, argumentar e defender ideias. Em nosso dia a dia, a todo momento, emitimos opiniões ao defendermos nossas ideias. Isso acontece em casa, na escola, no trabalho, na rua. Opinar, argumentar, convencer o outro ou ser convencido, fazer parte da vida dos cidadãos. É uma forma de participar mais criticamente da sociedade. Entrevista jornalística. Uma das maneiras de obtermos informações sobre determinado campo do conhecimento é conversar com alguém que domine o assunto de nosso interesse. Essa conversa é uma entrevista, quando o entrevistador faz perguntas a serem respondidas pelo entrevistado, seguindo os turnos de fala. A entrevista oral ou escrita pode ter como objetivo levar o entrevistado a manifestar uma opinião a respeito de um assunto ou levá-lo a dar um depoimento sobre um acontecimento que interessa ao público provável do veículo pelo qual essa matéria vai ser vinculado. Jornal, rádio, TV, internet, revista, etc. Então, é uma entrevista jornalística. A estrutura da entrevista jornalística. Conversa com turnos de falas determinados. Um pergunta, o outro responde. Entre um entrevistador e um entrevistado, registra para ser vinculado uma determinada mídia. A intenção da entrevista jornalística é obter do entrevistado informações ou opinião sobre o assunto de interesse do público-alvo do veículo de publicação. A linguagem desse contexto da entrevista varia de acordo com as circunstâncias comunicativa, entrevistador, entrevistado, a intenção, o suporte, o assunto, o público e o contexto, marcas de oralidade. E a construção do texto, introdução ou abertura, perguntas e respostas com turnos de fala determinados, contém também informações, opiniões e argumentos. E recursos, imagens, letras, em tamanhos e formatos diferentes. É a construção de um texto da entrevista jornalística. A construção dos textos, organização das entrevistas, o gênero entrevista costuma obter a seguinte divisão: introdução ou abertura, explica para o leitor, o ouvinte, quem é o entrevistado e o qual assunto será abordado. As perguntas e as respostas. A cada vez que muda a pessoa que fala, muda o turno da fala também.
E as informações na entrevista, o que é que tem? De acordo com a intenção do entrevistador, a entrevista pode ter como foco as informações sobre a vida do entrevistado ou sobre um assunto que será abordado, comentado e explicado. A argumentação na entrevista, quando o objetivo da entrevista for conhecer o pensamento do entrevistado sobre determinado assunto e ele precisa embasar sua opinião com argumentos, recursos para sustentar um ponto de vista, dado de pesquisas, fato, raciocínio, trecho de livro e especialistas. Então, esse todo é um contexto, né? É o que tem dentro do contexto de uma entrevista e de um entrevistado, que faz um texto jornalístico. Tem esse corpo todo e esses argumentos. O editorial. O editorial, geralmente escrito em jornais e revistas, mas também vinculado no rádio e na TV. Tem como principal finalidade expor ideias e posicionamento do órgão responsável pela sua vinculação. Aí é chamado de editorial. A opinião expressa no editorial é atribuída ao órgão que o divulga e não a uma pessoa em particular. Por isso, não se identifica o autor do editorial, dos jornais, pois é uma opinião do jornal em questão sobre determinado assunto, que ele pareceu de maior interesse. Os editoriais são escritos pelo Conselho Editorial, o grupo de profissionais responsáveis pela linha editorial de um determinado veículo de mídia. É chamado aí, né, de editorial. Aí aqui tem uma foto, né, de uma gaveta com República, Socialismo, Apocalipse. É um editorial aí a ser escrito, né, com esse tema aí. A estrutura de um editorial. Vem aqui, é um gênero opinativo vinculado pelos meios de comunicação, principalmente jornais. A estrutura é a da intenção do texto, manifestar ideias e opiniões do veículo de comunicação que o apresenta. Apresenta um ponto de vista sobre determinado assunto ou fato. A construção desse texto. Ancoragem ou introdução, tese, opinião, posição. Tem também argumentos e contra-argumentos. E no finalzinho, a conclusão. A linguagem desse texto, do editorial, é objetiva, impessoal, formal, escolha de palavras e expressões que exprime ponto de vista em relação ao fato. Então, aqui está a estrutura, o corpo todo de como fazer um editorial. Certo, galera? E os tipos de argumentos? Temos aqui 5. Argumento científico, apresenta dado científico ou estatística dificilmente contestado. Esse é o científico. Agora, o argumento de valoração, conceito de ideias respeitados e aceitos universalmente como paz, harmonia, respeito, justiça, liberdade, fraternidade. Contra-argumentos, a apresentação de um argumento contraditório ao do autor para provar que este analisou o assunto por todos os ângulos. Argumentos de autoridade ou citação são o pensamento, as conclusões de autoridades no assunto, ou seja, de pessoas que o estudaram muito e podem falar um pouco com propriedade. Argumentos com uso de ironia. A ironia ocorre quando se diz algo querendo expressar exatamente o contrário com a intenção de criticar. Entendeu? Os argumentos vistos anteriormente, quando bem empregados, tornam o discurso persuasivo mais consistente. Para não comprometer o texto, deve-se evitar argumentos inconsistentes, como apelo emocional,
clichês, chavões, exemplos pessoais, crenças pessoais também. Coesão textual e do uso do pronome. Os pronomes são elementos de coesão textual, pois contribuem para os pronomes. Estabelecer relação no texto, ligar ideias remetentes a termos anterior ou posteriores, tornar o texto mais conciso e evitando repetições. É por isso que usamos pronomezinhos. E agora o nosso desafio. Vamos a praticar. Faça um pequeno relato sobre defender ideias, argumentar ou opinar. Você vai defender uma ideia sobre o piso salarial, sobre a vacina do Covid que está aí, todo mundo dá uma opinião, uns diz que vão, outros diz que não vai vacinar, porque se vier da China não toma. Então, dê sua opinião sobre essa vacina aí também. Certo, galera? O link da atividade está aqui e a mensagem da semana. As sementes de uma vida de estudo transformam-se em frutos do sucesso. Você é essa semente, vamos regar dia após dia, mesmo que seja pouquinha água, pouquinho adubo, mas sempre esteja sempre transformando-se. E futuramente vai ter esse fruto do sucesso. Ok, galerinha? Tenham todos uma ótima semana, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Ele nos permitir.